Então, vamos lá. Estamos já chegando aqui no final. Eu acho que mais ou menos mais 2 aulas. Talvez a gente já termine aqui o assunto. Bezrat Hashem. Então, vamos dar continuidade. Vamos entrar agora como a gente pode se aproximar, como a gente pode adquirir, Bezrat Hashem, essa Koach HaNetinah. A gente está falando tanto, todas as aulas, sobre essa força de doação. E agora a gente vai tentar explicar um pouquinho como a gente pode adquirir de verdade, como a gente pode transformar a nossa vida, a gente deixar de ser pessoas egoístas e se transformar em pessoas um pouco mais doadoras. Doação, a gente sempre pensa em dinheiro, mas não é só dinheiro, é em tudo na vida. Essa semana eu vi 2 crianças, na hora da reza, elas têm um stender, né, um apoiador, e elas estavam brigando para ver quem que vai rezar no apoiador, mas era um stender grande, eram 2 crianças pequenas, que tranquilamente caberia as 2 crianças, mas elas estavam tão preocupadas em garantir um lugar delas que elas não conseguiam entender que dava para dividir. E é justamente que os nossos sábios falam que na época do Rav Salanter, Zeher Tzadik Libraha, 6 pessoas conseguiam dividir um talit. Mas peraí, é impossível, como 6 pessoas elas vão dividir um talit? E a resposta é que, na verdade, só dá para dividir, 6 pessoas dividiram um talit quando você pensa no outro. Então, isso é Koach HaNetinah, é pensar no outro, querer o bem das outras pessoas, querer fazer o bem, e não querer pensar só em você, pegar as coisas para você. Então, a Renod Lefanenu Levarer Edavar Amerachem Veanose Beol Im Havero. A gente terminou a aula passada com uma grande pergunta. Vamos ver se a gente consegue hoje responder. A gente tem muitas vezes um sentimento natural de compaixão, de empatia. O conceito aqui, Nose Beol Im Havero, de carregar o peso junto com o nosso companheiro, Asher Heima Amidot Ameolot Shebebnei Adam. E são traços de caráter incríveis, traços de caráter importantes, elevados dentro do ser humano. Aval Bahem Itztaru Betzarat Haverechem. E através desses traços de caráter, eu vou sentir a dor do próximo, eu vou sentir. Vem uma pessoa que está lá, um mendigo pedindo dinheiro na rua, e naturalmente, quando eu vejo aquele mendigo, está no frio, ele está de chinelo e de bermuda, e dá para ver que ele está com roupas sujas, que ele deve estar com muita fome. Então, a gente tem já naturalmente, já desperta a nossa misericórdia, o Keilu Yechaser Leatzmam Yechashev Lahem. E a gente pode chegar, Bezrat Hashem, no nível de sentir como se está faltando para a gente. Eu vou sentir a dor do outro, eu vou me colocar no lugar da outra pessoa. Ve atavatam imaherim tashkit et tzarat ruham shel anotnim. E quando eu estou ajudando a outra pessoa, no fundo, isso está me tranquilizando. No fundo, isso está me deixando um pouco mais tranquilo. Eu senti que eu ajudei um pouquinho ele. Então, é o que eu sempre falo nas aulas, que às vezes a gente está lá no semáforo, vem um mendigo, você dá R$2 para ajudar esse mendigo e, no fundo, você sai se sentindo bem. Então, será que isso foi uma doação para o outro ou foi uma doação para você mesmo? Já que você estava sentindo a dor do outro, essa doação, será que ela não está sendo feita de uma maneira egoísta? Aí, menzeinian shel chisaron ve'ashlamató. Será que isso não é para preencher alguma coisa dentro de você que estava faltando? Como a sheifara, isso não se assemelha aos desejos negativos? A gente fez uma distinção. A gente falou que normalmente o egoísmo ele vem de uma falta, você sentir um vazio, você sentir que falta alguma coisa e você querer preencher essa falta. Será que, nesse caso aqui,
também a gente não vai cair na mesma situação. Então, a gente vai entrar agora num capítulo que vai lidar só realmente com essa situação. Então, ele fala o seguinte: Terem sheyagi adam lemadrigat shlemut haenoshit. Antes da pessoa chegar no seu nível de perfeição, Bezrat Hashem, é isso que a gente está trabalhando todos os dias da nossa vida para tentar chegar na perfeição, para a gente se melhorar. Então, principalmente nas áreas que a gente precisa melhorar, que a gente tem que saber identificar os nossos erros, identificar os nossos defeitos, trabalhar. É difícil, a gente tenta que nem na academia de ginástica. Tem uma dica para a gente saber quais são as partes do corpo que mais precisam de trabalho. Justamente é o que incomoda mais. As coisas, os exercícios que mais incomodam, justamente é um sinal que são esses músculos que precisam trabalhar. Mas o que a gente acaba fazendo? A gente foge. Quando tem um exercício que é difícil, que incomoda, a gente foge. E isso faz com que a gente trabalhe os músculos que não precisam ser tão trabalhados, e os que precisam a gente acaba nem mexendo neles. Na vida é a mesma coisa, a gente tem traços de caráter que a gente já nasceu com eles, ou completos, ou muito perto de estarem completos, e tem aqueles outros que a gente precisa trabalhar muito, ou adquirir traços de caráter positivos, ou tentar canalizar, anular, até mesmo algumas vezes, traços de caráter que são muito negativos, mas a gente acaba fugindo, a gente vai dar a nossa prioridade aonde a gente já está forte e vai acabar fugindo. Mas o nosso trabalho, a verdade é chegar na perfeição, chegar a ser completo em todas as áreas. Arei o racer, mas a gente sabe que enquanto a gente não chegar na perfeição, e a grande maioria das pessoas está aqui nesse mundo justamente porque falta alguma coisa para ela. Os nossos sábios, eles falam de algumas raras exceções de pessoas que podem estar no mundo não para se completar, e sim só para ajudar outras pessoas, são almas muito elevadas, mas isso é a exceção. Praticamente a maioria do mundo, praticamente todo mundo que a gente conhece, são pessoas, seres humanos normais que estão lutando para chegar na perfeição, para se aperfeiçoar em todas as áreas. Em Loa Sheifa, a Nedivá, Abba Mitor Arhavat Adat. A verdade é que a gente não tem ainda esse desejo de querer só fazer o bem, de querer ser uma pessoa completamente doadora, e que isso vem de uma satisfação interna incrível de uma pessoa que já chegou na perfeição, que a gente explicou um pouquinho na aula passada. A pessoa que já chegou na Shleimut, ele já está completo com ele mesmo, ele consegue transbordar. Então, a maioria das pessoas que não chegou nisso ainda, que não está pleno, ainda não se sente completo, Alken bederech aliato tzarichu leishtamesh letzorech hatov gam basheifa aravanit. Olha só que hidush, que novidade que vai trazer para a gente o Rav Dessler Zecher Tzadik Libraha. No nosso caminho de crescimento, a gente vai ter que usar também desse desejo baseado entre aspas, na fome. Como a gente explicou nas aulas passadas, tem sentimentos que vêm da falta, do hissaron, está faltando alguma coisa e eu quero preencher, eu quero matar essa fome, não só de alimentos, mas em todas as áreas. A gente tem as nossas fomes. A gente explicou que tem uma fome muito negativa, que é a fome dos desejos materiais. Por que é tão ruim essa fome que a gente acaba tendo? Porque nunca vai ser saciado. Não é uma fome real. A fome de comida vai chegar um momento que você consegue se preencher com a comida que você vai comer e, finalmente, você vai conseguir parar com aquela sensação de fome. Mas
os desejos do mundo material, que são uma fome não natural, é uma fome artificial, isso nunca vai ser preenchido, mas, de certa maneira, no nosso crescimento espiritual, não tem como fugir, a gente ainda não está na perfeição, a gente ainda tem dentro da gente, pelo menos um pouco, desse desejo que é baseado na fome, Sheifa Shel Milui Hisrono, que é a vontade de preencher alguma coisa que falta na gente, Anovat Mikoach HaMosher Ve'ahavat Atzmo. E vai ser justamente uma força que vem do nosso amor próprio. Isso quer dizer, olha que incrível, a gente vai conseguir usar o amor próprio para poder crescer, para poder ajudar os outros também. Como que eu posso usar o amor próprio para ajudar uma outra pessoa? Olha que incrível. Lemachal, Rav Dessler, ele traz aqui um exemplo para a gente. Ben Adam Lamakom, entre a pessoa e Deus. Yaseh Shelo Lishma, faz as coisas que não são Lishma. O que seria uma mitzvah Lishma? Uma mitzvah Lishma é que eu consigo fazer 100% das minhas kavanot, eu vou fazer só porque Deus pediu, eu não vou pensar em recompensa, eu não vou pensar em nada que eu vou ganhar por essa mitzvah, eu faço simplesmente porque Deus, ele me pediu. Isso seria fazer uma mitzvah lishma. Lishma seria leshem shamai, porque Deus, ele me comandou sem esperar receber nada em troca. Então, o ideal seria a gente fazer tudo na vida lishma. Mas a gente sabe que não estamos nesse nível, então não tem problema. Faz o lo lishma. Então, o que quer dizer isso? Klomar, letzor echatzmo, faz as mitzvot pensando nas tuas necessidades, e tem uma regra, o Talmud traz uma regra para a gente, mitor lo lishma, balishma. Se você começar a fazer o bem, se você começar a cumprir mitzvot, mesmo que não vai ser com as intenções puras, com as intenções verdadeiras, mas o hábito vai te levando para você melhorar, para você começar a ter as intenções corretas. Então, é melhor começa, não espera, olha, eu só vou fazer tefilá quando eu conseguir ter uma intenção completa. Não vai começar nunca. Eu só vou ajudar o próximo quando eu tiver com o meu coração pleno. Não vai começar nunca. Então, começa por motivos egoístas, começa pelo amor próprio e, com o tempo, isso vai virar uma doação verdadeira, uma mitzvah verdadeira. Então, Yaseh Leirat Hashem, faça por temor a Deus. O que quer dizer fazer por temor a Deus? Sheirah lenafsho meonesh, a gente fazer por medo de receber um castigo. É o ideal? É óbvio que não é o ideal. A gente só cumprir as mitzvot por medo que a gente vai perder ou que a gente vai ser castigado. Mas, Yaseh almenat lekabel pras, faça para receber uma recompensa, não importa. Aino shemevakesh sahar leatzmo, a pessoa fazer as mitzvot baseado em querer receber uma recompensa. De novo, não é o ideal, longe disso, mas é um primeiro passo. A Torá ensina para a gente, não espera só. Quando você tiver as kavanot e quando você conseguir ter as intenções, não, começa agora, mesmo que vai ser não com as melhores intenções, mas começa. O Ben Adam Lachaveró, Yaseh Kaele, e também Ben Adam Lachaveró, em relação ao nosso próximo, faz do mesmo jeito. Gam mitor rachamim, mesmo que você não está fazendo, porque esse é o correto, e você faz pensado. Não, você está fazendo porque está te incomodando essa misericórdia que você está sentindo dentro de você. Vianose beolim haveró, lo mimidata tava anekia reina. Então, olha só que incrível, essa misericórdia que a gente sente, essa dor, e que me faz eu dar para a pessoa, porque isso vai me deixar mais tranquilo, eu vou sentir que eu fiz a minha parte, eu vou conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir, porque pelo menos eu ajudei.
no fundo, isso é egoísta. Não importa, faz da mesma maneira. Não é o ideal, não é a forma que a gente tem que um dia querer ajudar o próximo, mas faz de qualquer jeito. Que se bat maseui asher idre etzar atzmo, mesmo que você está fazendo, no fundo, para tirar essa dor que está dentro de você, sheitzaer bereoto etzarat reu, quando você está sofrendo, então além, quantas vezes a gente vê uma pessoa que está doente, uma pessoa que está lá pedindo uma esmola e não tem uma perna, não tem um braço, está com um nenenzinho no colo e a gente dói, incomoda. Então, na verdade, o que você, quando você doa, você está doando para você mesmo, mas não importa, faz a si mesmo o mitoch lo lishma balishma, mesmo que as suas intenções agora não são as mais elevadas, tem um pouco de amor próprio, usa isso para Bezrat Hashem, servir Hashem também. Veine kol eile shorsham bekoach hanetilah. Então, todos esses atos, tanto Ben Adam Lamakom, da gente com Deus, fazer para esperar uma recompensa, ou fazer por medo do castigo, Ben Adam Lechaveró, da pessoa com o próximo, fazer pensando que tá me incomodando, eu vou fazer para parar de me incomodar. Sharei lemanatzmo você, nos dois casos, ele no fundo está fazendo por si mesmo. Tov sheishtamesh bekaele letzore haruchaniut. Mas não tem nenhum problema. Usa isso para a tua elevação espiritual. Usa isso para a tua conexão com Hashem. Moshe Nemar, como está escrito na Torá, Ve'ahavta es Hashem Elokecha bechol levavcha. Prestem muita atenção, a gente pronuncia isso todos os dias, 2 vezes por dia no nosso Shema Israel, e a gente não presta atenção. Está escrito no Shema Israel, Ve'ahavta es Hashem Elokecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu dinheiro. Mas chama muito a atenção que a palavra levavcha deveria ser bechol libecha, lev libecha, e não levavcha. Tem um beit, aparentemente, a mais aqui na Torá. O que é esse beit a mais? Bechol levavcha, ao invés de bechol libecha. Pirshu Hazal, os nossos sábios, eles explicam, Beshnei Yetzarecha, tem que servir a Hashem com os teus 2 Yetzer. Espera aí, 2 Yetzer, Yetzer Atov, Yetzer Ara, Lemor, Sheishtamesh Adam Aole, Bemidat Tetzro Ara, Leman Tzorkei Aliato. Usa o teu Yetzer Ara, usa o teu amor próprio para o teu crescimento espiritual. Serve a Hashem com o teu Yetzer Atov, com a tua boa inclinação, mas serve a Hashem também com a sua má inclinação, com o seu lado negativo, com o amor próprio, com a vontade de receber. Usa Koach HaNetilah, a vontade de pegar, de receber recompensa. Usa isso para o teu crescimento espiritual. Isso é parte da vida. A gente está numa escada, a gente não vai conseguir chegar nos degraus mais elevados sem começar no primeiro degrau. O primeiro degrau é usa o teu egoísmo, usa o teu amor próprio para sentir misericórdia do outro, usa o teu amor próprio para servir a Hashem, que seja lo leshem shamayim, não é por Deus, você está fazendo por você, mas faz, começa fazendo e nos teus passos de crescimento espiritual, em algum momento, isso vai se transformar num nível mais elevado. Veyesh bazer davar nifla, e tem nisso algo incrível. Etzah tovah meod lekinyan koach hanetinah lasher itamikbo. Aqui tem um conselho maravilhoso para aquele que quer de verdade adquirir essa koach hanetinah, essa força de doação. Ele quer, de novo, não em atos externos, ele quer adquirir esse traço de caráter de ser uma pessoa doadora, de ser uma pessoa
essencialmente boa. En koach umanut. Ele fala para a gente usar, olha só que incrível, o nosso lado artístico. Todo ser humano ele tem o seu lado artista. Leavrim dvarim dakim bekoach amedame. Então a gente consegue distinguir coisas muito sutis através da nossa força da imaginação. Matanata kelhu, isso é um presente de Hashem. Se você pega um artista, ele vai entrar aqui, por exemplo, um artesão que ele consegue expressar através de uma escultura que ele faz, um sentimento, uma emoção, ele vai conseguir numa pintura traduzir muitas coisas que ele está sentindo. Um cantor vai conseguir através da música expressar alguma coisa que está dentro dele. Isso é uma mataná de Hashem, é um presente que Hashem deu para a gente, que a gente tem essa capacidade de usar nossa imaginação para conseguir transmitir e perceber coisas mais sutis. A manire veyargish pratei pratim asher lo yavchinam acher. Às vezes um artista ele consegue sentir detalhes, sutilezas que outras pessoas não conseguem sentir. Quer dizer, isso tem o conceito até do dom artístico. Quer dizer, tem pessoas que têm realmente o dom de fazer certas coisas, ve'alken yevateutam, e essa pessoa que ela consegue perceber coisas mais sutis que outras pessoas não conseguem, ela vai tentar expressar isso de diversas maneiras, im bedvarim, ou bichtav, ou através de palavras. Então, por exemplo, um poeta, que através das palavras do poema que ele vai fazer, ele vai estar expressando coisas que ele percebe diferentes, ou por escrito. Então, quer dizer, a pessoa, um escritor, que consegue, às vezes a gente lê um texto e a gente sai tão inspirado que a pessoa conseguiu colocar em palavras um sentimento, uma ideia, alguma coisa sutil que ele percebeu. Im bepesel ou betmuná, ou através de uma escultura, através de uma pintura, tsarir liot aman gadol levater. A pessoa tem que ter um lado artístico muito forte, tem que ser um artista para conseguir expressar essa sutileza. Lemachal, imrigshei aem adaga lebanea. Então, tem uma mãe que ela está preocupada, a preocupação de uma mãe pelos filhos. Eiri margeshet vechosheshet, o que ela sente, qual é a preocupação dela, bedakut, o pratiut niflaá. Então, às vezes, numa pintura, o artista ele consegue colocar a mãe cuidando dos filhos, ele consegue expressar toda essa preocupação da mãe com os filhos. E beatzma Lotit tarer le amanut que hi beteva osa. A mãe, ela não precisa de ser uma artista para expressar esse amor, essa preocupação pelos filhos. Aval kasher itbatu argashot dakot kaele que neosim roshem banefesh koladam. Mas quando a gente consegue expressar esses sentimentos de maneira mais sutil, então, isso causa uma impressão. Todo mundo que vê isso sai impressionado. Então, por que a gente vai ver uma exposição de arte? A gente sai tão tocado porque a gente consegue, Baruch Hashem, perceber sutilezas que aquele artista ele está transmitindo para a gente. Vehine sam Hashem itbarach et netzot ha'amanut bechol echad b'bnei adam. Deus colocou essa faísca da arte, desse lado artístico, em todos os seres humanos. Imrav, imeat, não importa, é óbvio que alguns têm esse lado artístico muito mais desenvolvido, outros têm menos desenvolvido, mas todo mundo tem essa fagulha de um lado artístico dentro de si. Vekol asher itbonen veyetzaer leatzmo, inei yargisha davar arei. Então, isso quer dizer que a gente tem uma força para refletir, para desenhar situações na nossa cabeça, que a gente vai conseguir sentir essa situação de uma outra maneira, e dessa maneira eu vou conseguir deixar uma marca na minha própria alma.
Então, olha que incrível, Deus deu para a gente esse Korah Demion, essa força da imaginação, eu tentar sentir a situação de uma outra pessoa, eu tentar vivenciar o que é. A gente, às vezes, assiste um filme, quando acaba o filme, a gente está com uma sensação que eu participei daquela cena, como se eu estava lá, eu estava junto lá com o artista principal, se é um drama, se é uma história de guerra, se é uma história da Shoah, a gente acaba sentindo um pouco como se a gente estava lá dentro. Bazei, Tamesh, Adam, Haole, Le Petach, Argashot, Benafshot. A gente pode usar, a pessoa que quer crescer, ele tem aqui uma mataná, um presente que Hashem deu, ele pode tentar usar isso para desenvolver os sentimentos. Então, olha que ideia incrível que o Rav Dessler está transmitindo para a gente. O grande problema da nossa vida é que a gente não para refletir, a gente não se importa com os outros, a gente não quer sentir de verdade a dor da outra pessoa. Então, a gente vai vivendo a vida, a gente, quando encontra um pobre, sente a dor dele, dá os R$ 2 e volta para casa e continua a nossa vida. A gente escuta no além de uma desgraça, uau, que desgraça, e muda o canal da televisão e nossa vida continua. Bombardearam lá na Ucrânia um lugar onde tinham 400 refugiados escondidos, não sabem nem quantos mortos, uau! E a gente continua a nossa vida como se nada aconteceu, a gente não consegue de verdade sentir as coisas. Por quê? Porque na prática a gente não se importa, essa é a verdade. A gente não quer sentir a dor dos outros, a gente está suficiente com os meus problemas, eu não preciso me importar com os problemas dos outros, mas ele traz aqui que se a pessoa se esforçar, Deus deu para a gente essa ferramenta, todo mundo tem, esse lado artístico que a gente tem, de sentir as coisas, de conseguir internalizar, de conseguir sentir o que o outro tem, como se fosse com você mesmo. Todo ser humano tem, alguns têm mais, outros têm menos, mas isso é algo que pode ser trabalhado e deve ser trabalhado se você quiser de verdade se conectar espiritualmente e sentir a dor do outro. Então, isso se aplica agora para essa força da doação. Terem shagi adam lesimchat adveikut b'Hashem itbarach ve'ahavato. Antes da pessoa chegar no nível mais sublime, no nível mais elevado de conexão com Deus, de amor ao Criador do mundo, Shehema Shorshei Kohanetinah Kamur, que a gente falou que, na verdade, essa conexão verdadeira com Deus, o amor por Hashem, é isso que é a raiz verdadeira da Kohanetinah, mas isso a gente não consegue do dia para a noite, isso já é a pessoa que está chegando na sua plenitude, isso já é lá em cima da escada, a gente está aqui embaixo, Yetzaer benafsho etzarat nefesh havero, tenta desenhar para você, tenta sentir de verdade os sofrimentos do teu companheiro, vedagotav lechol pratehem bechalukehem, e tenta sentir as preocupações dele com todos os detalhes, como se você tivesse mamash na situação da pessoa, veaz e sabeol imo veirachameio, e aí sim você vai lá ajudar ele, aí você vai sentir as necessidades dele, e aí você vai dar o teu ombro para carregar junto com ele o peso dele, e você vai sentir empatia, você vai ter uma piedade verdadeira dessa pessoa. Quanto mais eu trabalhar para sentir de verdade a dor do outro, com todos os detalhes, como uma história que eu já contei algumas vezes, de um homem que ele juntava dinheiro para os pobres depois do jejum. Então as pessoas vinham, ficavam bravas com ele, agora eu estou com fome, eu quero comer, agora é a hora de você recolher dinheiro para os pobres. E o homem falava, essa fome que você está sentindo agora, tem gente que sente todo dia, tem pobres que não sabem o que eles vão ter agora, você está preocupado que você está indo para casa para comer, tem pobres que não sabem quando vai ser a próxima refeição deles.
Ken betzierol lenafsho et godel simchat reeu veoshro beasigo et asher idrashlo. A mesma coisa ao contrário. A gente está muito acostumado a pensar de só sentir a dor do outro, mas existe um nível talvez ainda mais elevado e mais difícil de ser conseguido, que é sentir a alegria do outro. É muito difícil. Quando você vê alguém chorando, é muito fácil você chorar junto, você oferecer teu ombro para a pessoa chorar, e você sentir, quando você vê alguém muito triste, chorando numa dificuldade, é fácil você se sensibilizar, mas tem um nível maior ainda, que é mais difícil a gente conseguir, que é sentir a alegria por alguém estar alegre, alguém teve uma conquista, alguém conseguiu alguma coisa muito boa na vida. Uau! A gente conseguir sentir essa mesma alegria, a gente está feliz pelo outro. Não foi comigo que aconteceu essa alegria, foi com um conhecido meu, foi com um amigo meu. Quando é um parente, quando é um filho, quando é um irmão, quando é alguém muito próximo, quando é um aluno, então a gente consegue de uma forma mais fácil. Mas quando é um amigo, ou quando é alguém que você não tem muito contato, será que a gente consegue sentir alegria? Quando a gente vai numa festa e você vai dar mazal tov para o dono da festa e você dá um sorriso para ele, você está feliz de verdade? Você está sentindo como se fosse a tua própria alegria? Ou o teu mazal tov é da boca para fora e a alegria não é uma alegria verdadeira? Eu queria que a alegria fosse minha. A alegria é dele, eu vou lá para comer, para beber, mas eu não estou feliz de verdade pela alegria dele. Isso é um nível ainda maior. As beiador que beiador hile saber asher rav kazé lereu benetinato. Então, só nesse momento a gente realmente vai estar com essa consciência, a gente vai conseguir causar para os outros uma alegria verdadeira quando a gente estiver doando alguma coisa para ele, alô taquelo anetiná, e aí vai ficar muito mais fácil quando você consegue sentir a alegria de uma outra pessoa. Vai ser muito mais fácil você querer ajudar ele, você vai querer sentir essa alegria de ajudar uma outra pessoa e se alegrar junto com ele. Olha que incrível! Antes do Matan Torá, então Deus ele fez uma grande revelação espiritual. Ele chamou lá no Har Sinai Moshe, Aaron, o Nadav e Aviú, os filhos mais velhos de Aaron, e os 70 Keinim, os 70 anciãos do povo judeu, e ele apareceu para eles numa grande visão. E essa visão, olha que incrível, tem duas partes na visão. Eles viram o Deus de Israel, ele estava sentado no seu trono celestial e os pés de Deus estão apoiados, que via rolo, né? Óbvio que é de maneira figurativa, mas os pés de Deus estão apoiados em tijolos de safira. E a segunda parte dessa visão, eles viram o dia na sua claridade, o dia no seu esplendor. Então, olha que incrível, a primeira parte da visão explica o Rashi, que está falando sobre o sentimento que Deus estava quando o povo judeu estava escravizado no Egito. Para que ele colocou um tijolo de safira embaixo dos pés dele? Para sentir a dor do povo judeu que estava lá carregando tijolos do Egito. Então, Deus está ensinando para a gente o conceito de Nosé Beolim Haveró. Mas peraí, precisa ter um tijolo na tua frente? Precisa, para você sentir como se você também estivesse carregando aquele tijolo. Olha o que Deus está ensinando. Tem que, entre aspas, materializar aquele tijolo para você sentir a dor daquele que está carregando o tijolo, para chegar no nível de Moshe Rabbeinu, que ele era Nosé Beolim Haveró. Ele é literalmente, ele ofereceu o ombro dele. Olha, essa pedra está muito pesada, eu vou dividir o peso com você. Então, isso que Deus está revelando, a primeira parte dessa visão profética é os pés de Deus apoiados sobre tijolos de safira, representando a época que o povo judeu estava nos sofrimentos. Deus ele está junto com o povo judeu
também nos sofrimentos. E a segunda parte, olha que incrível, dessa visão incrível que Moshe Aaron, os filhos dele e os anciãos do povo judeu viram o dia no seu brilho, no seu esplendor, e isso representa o momento da Geulah, a alegria que Deus está sentindo na redenção do povo judeu, quando eles estão saindo do Egito, Beyad Ramá, com mãos levantadas, a alegria que o povo judeu está sentindo depois de mais de 200 anos de muito sofrimento, de muitas dificuldades, essa alegria de agora eles estão se sentindo homens livres. Deus está sentindo também essa alegria junto com o povo judeu. Tão importante quanto sentir a dor dos outros é a gente se trabalhar no nível de sentir a alegria dos outros de verdade, como se fosse a minha alegria. Isso não é uma coisa fácil, isso precisa de trabalho, precisa tentar refletir, usar o que a gente falou, o nosso lado artístico, para o tempo inteiro a gente está tentando sentir como se fosse comigo. Qual a sensação que eu teria se agora eu tivesse entrado numa boa faculdade, que nem o filho do meu amigo? O que eu estaria sentindo se agora fosse o bar mitzvah do meu filho, que nem é do filho do meu amigo? Tentar sentir a alegria dele e querer dar essa alegria para as outras pessoas, da mesma forma que eu consigo sentir essa alegria, eu quero transmitir isso para os outros. Eu vou na festa não para comer e beber, eu vou na festa para alegrar o dono da festa. Isso, inclusive, é a Halachá. Está escrito que aquele que vai numa festa e ele come e ele bebe, e ele não participa para alegrar o dono da festa, ele é um ladrão. Assim fala a Halachá, ele está roubando, ele está indo lá só pensando nele mesmo, ele está diminuindo espiritualmente, não crescendo. Então, olha que incrível como a gente pode usar todas as ferramentas, toda a força que a Hashem ele deu para a gente, para o nosso crescimento espiritual. Bem lotaspik, ahavató etreu, lifola lav alidei tziurzé, mas se não for suficiente o amor que você sente pelo seu companheiro, para você conseguir fazer esse desenho mental e conseguir sentir ou o sofrimento do próximo ou a alegria do próximo, Adania Rolestamesh Bairá, mesmo assim, usa, não tem problema, usa as ferramentas mais básicas, não é o ideal, não é, mas começa, usa o temor, por exemplo, Leargish et Riuvoli Riot Noten, você tentar usar essa obrigação que você sabe que o que Deus espera de você, que você seja uma boa pessoa, que você doe, que você ajude. Então, use esse temor, você vai ser cobrado por isso, por não ter ajudado, por não ter sentido a dor do próximo. Então, use esse medo para ser uma pessoa melhor. É o ideal? Não é o ideal, mas é um caminho, é um começo. Mitocha lo lishma, balishma. Se você fizer isso, mesmo com as intenções que não são mais completas, mas você um dia vai chegar à intenção completa. Bekasher estadelo. Perdão? Então, a gente, se não for suficiente, Vekoa hatziur yagid lo eich anoten tzarich leargish. E você vai tentando usar, quer dizer, o temor para você fazer o ato e a tua força da imaginação para te fazer você tentar sentir o que você deveria sentir pelo outro. E quando você tentar fazer na prática o seu ato de bondade, a gente vai conseguir despertar essa força interna, que é a força verdadeira de doação. Começa com atos externos. A verdade é que, muitas vezes na vida, a gente precisa forçar o nosso interior com atos exteriores. Por exemplo, os nossos sábios falam sobre a zrizut. Zrizut é agilidade. Mas a zrizut, na verdade, não é uma agilidade externa. A zrizut é uma agilidade interna. É a vontade de querer fazer, de querer crescer.
de querer aproveitar. Isso vai, obviamente, se expressar também através de uma agilidade externa, mas as zrizut é um sentimento interno. A gente pega, por exemplo, Abraham Avinu, ele quer fazer bondade, tudo que ele faz correndo. Ele vai lá receber os anjos correndo, ele vai preparar comida correndo, ele vai pegar tudo que os anjos precisam correndo. Isso é zrizut. A gente vê a vontade dele de aproveitar o potencial de bondade, isso vai se expressar em atitudes externas. Mas a pessoa que não tem ainda essa zrizut interna, o que ele faz? Ele começa a ser zariz externamente, começa a se comportar com agilidade externa, isso vai te energizando, isso vai transformando essa agilidade externa numa agilidade interna, até o momento que você vai ter a vontade de correr atrás, de fazer as coisas, porque você tem essas zrizut internas. Então, isso vale para todas as atitudes. Hoje você acordou, você não está feliz, você não acordou bem, mas dá um sorriso, fica com um sorriso no rosto, esse sorriso externo, ele vai te causar uma alegria interna, ele vai te transformando, ele vai te deixar bem. Se você ficar com cara feia, se você ficar com a cara pesada, ao contrário, isso vai te influenciar para você ficar mal o dia inteiro. Usa um sorriso, mesmo que você não está feliz, você não está bem, mas fica com um sorriso no rosto, isso vai te influenciar para você começar a ficar por dentro também, você vai ficar feliz. Aval, mikeivan shekvar zahar bekoach hanetinah, shuv eino tzarich lemaseh aman. Então, a partir do momento que você internalizar essa koach hanetinah, essa vontade de doar pelos motivos mais elevados, aí você já não vai precisar mais desse teu lado artístico, de fazer coisas que, na verdade, são um pouco exteriores, que são, na verdade, como se fosse uma atuação. Você está um ator que está fazendo atitudes. A partir do momento que você conseguiu acender a tua neshama, esse lado da doação, você vai poder parar de ser um artista do lado de fora. Eila tivoa hadash yasetchelo. Você transformou a bondade numa nova natureza. Você virou uma nova pessoa. Você foi transformado. Olha só que incrível. E tudo na tua vida vai ficar mais fácil. A bondade já não vai te pesar mais. Ao contrário, olha o nível que Abraham Avinu chegou. Ele estava no 3º dia depois do Brit Milá. Ele está patur, ele está isento. Vai para a cama, vai descansar. Você está doente, uma pessoa que está doente, ele está isento de Torá e Mitzvot, mas a dor dele não poder ajudar os outros é maior do que a dor do Brit Milá. Estamos falando de um senhor que fez Brit Milá sozinho, com 99 anos. Então, como que pode? Ele não está deitado na cama, rolando de dor. A Torá fala que ele estava sentado na porta da tenda. Ele não tem força para ficar de pé, mas ele quer estar lá na porta da tenda. Quem sabe vai passar um convidado, vai passar alguém precisando de ajuda, alguém precisando de pão, alguém precisando de água, e eu quero estar lá para ajudar. Deus percebeu que ele está sofrendo, Abraham Avinu. Olha, eu quis ajudar ele, eu não mandei convidados para ele poder descansar, para ele poder se recuperar, mas a dor de Abraham Avinu de não fazer bondade é maior do que a dor do Brit Milá. No 3º dia, que é o dia mais dolorido, Abraham Avinu está sentado na porta de casa. Essa é a natureza dele. Isso já virou natureza. Olha como é fácil agora para Abraham Avinu fazer bondade, mas isso não caiu do céu. Isso é uma vida de trabalho, dele chegar nesse nível. Ele não nasceu dessa maneira. Ninguém nasce uma pessoa boa, uma pessoa completa. A gente se trabalha. Você pode ter uma inclinação, mas a gente já mostrou que mesmo a misericórdia, ele pode vir de um lado negativo, de saciar o que está te incomodando. Você não quer que te incomode aquele pobre. Isso não vem de um lado de doação verdadeiro, mas a pessoa que vai fazer doações, a pessoa que vai tentar sentir a dor do outro, a pessoa que vai tentar sentir a alegria do outro, ele está criando uma nova natureza,
e essa nova natureza automaticamente vai ajudar ele a chegar no seu máximo nível de bondade. Veie noten benetinat nekiah. E um dia essa pessoa vai virar um doador, mas um doador de doação limpa. O que quer dizer doação limpa? Só pensando no outro, não porque ele está incomodado, não pela força do amor próprio, e sim pela força verdadeira do amor pelo próximo. Minedivut liboatov, pela doação do coração dele, esse coração bom que ele transformou, belo mitog sheifam milui ristrono de hashashá leatzmo, e não por uma vontade de preencher o que falta para ele e uma preocupação consigo mesmo. Então, infelizmente, muita gente ajuda os outros não pelos motivos corretos, e sim porque está incomodando. Óbvio que a gente tem que ter a Ramim, não é que o Rabino falou que a gente não tem que ser misericordioso, Deus nos livre. Deus colocou para a gente essa força da misericórdia para a gente sentir a dor do outro, mas a gente tem que tentar fugir desse sentimento de amor próprio, de querer ajudar o outro para se sentir mais tranquilo, e a gente vai aos pouquinhos tentando refletir, tentando pensar o que o outro está sofrendo, quanto está doendo para o outro, e crescimento após crescimento, a gente vai conseguir, Bezrat Hashem, transformar a nossa natureza. Olha só, o próximo capítulo, a gente pelo menos vai começar hoje, e se não der tempo, a gente termina na aula que vem. Arefuá lesheifa ara. Como a gente agora, falamos no capítulo anterior, sobre a aquisição da Kohanetinah, dessa força de doação. Como a gente agora cura o lado negativo, esse desejo ruim que vem de querer preencher as minhas deficiências, o que falta para mim. Como a pessoa pode se salvar desse desejo negativo? Isso é, na verdade, uma pergunta muito difícil. Porque esse desejo, na verdade, é uma derivação do nosso Yetzer Hará, da nossa má inclinação. Veim gam nilham kenegdo venitzcheino. E mesmo que a gente lute contra o nosso Yetzer Hará e a gente vença ele, alo enzeela bemaase, isso é só agora, é uma coisa momentânea. As vitórias contra o Yetzer Hará, elas nunca são definitivas, elas sempre são, nesse momento você venceu. Não quer dizer que você acabou com o Yetzer Hará. Aval mi yuchal lichvosh et libor shelo itave. Quem vai conseguir um dia dominar o seu coração para que ele não tenha nenhum tipo de desejo? Então, quer dizer, quantas vezes a gente vai conseguir vencer o Yetzer Hará? Aval Chachamei Zal Akdoshim, mais os nossos sábios, pessoas muito sagradas, Gilu Lano Etzeh Bemamaram, eles ajudaram a gente, eles revelaram para a gente como a gente pode fazer para diminuir o desejo. Como eu faço para não ter tanta vontade de ter o mundo material? Olha que incrível o que está escrito no Talmud, no Tratado de Sanedrim, Masbiel Raev, Marivô Savea. Quanto mais você tenta saciar os teus desejos, maior vai ser a tua fome. E quanto mais você deixar os teus desejos com fome, mais ele vai estar saciado. Lemor, que a refuá abduká ve'amitit, a única cura testada e verificada no maior laboratório chamado Laboratório da Vida, Leroleia Sheifará, para curar os doentes dessa ambição, desse desejo sem fim, Tavat Kohanetilá, esse desejo de querer ter o mundo inteiro nas nossas mãos, de querer pegar o que é do outro. A única maneira da gente saciar esse desejo, Ilerapot etaravon veravon atzmo, é a gente curar a fome com a própria fome.
Olha que incrível, isso até na medicina é sabido. A pessoa, quanto mais ela come, ela vai expandindo o estômago dela e mais ela precisa comer. Quando ela consegue comer menos, ela vai sentindo menos vontade de comer. Então, olha que incrível, mesmo quem faz aquela cirurgia bariátrica, não adianta só fazer a cirurgia. Você precisa passar por um processo de reeducação alimentar. Porque se você voltar a comer tudo que você comia antes, você não vai adiantar nada a cirurgia que a pessoa fez. Então, claro, qual é a regra aqui da coisa? Araev etitzrecha yavdel mimeka. Se você deixar o teu Yetzer Hará com fome, ele vai te deixar em paz. Olha que ideia incrível, que é o contrário do que o mundo faz. O que o mundo faz? Está sempre correndo para saciar os seus desejos. Qual é a consequência? Está cada vez a pessoa com mais fome, sentindo mais falta, tendo que correr atrás de mais coisa. Quantos Rabanim a gente já citou aqui nesse shiur que viviam uma vida simples, mas como eles conseguiam? Essa é a resposta. A vida deles é tão simples que eles não têm mais o desejo, eles não precisam. Não é que eles estão numa vida de abstinência, de se abster dos prazeres do mundo material, eles estão sofrendo por causa disso, eles vão transformando isso na natureza de precisar cada vez menos. Vetakel trufat aravon azot latzadik, e vai ficando cada vez mais fácil esse remédio da fome, vamos chamar de o remédio da fome para o tzadik. Bezachro, Kilo, Itachadu, Anetina, Vianetilá, Vekol Zman, Asher Loi Pared Adam, Mikor Anetilá Legamre, Loi Ele Noten. Não dá para existir na mesma pessoa a força de doar e a força de receber. Uma vai ser predominante. Enquanto você tiver essa força do desejo, você nunca vai conseguir desenvolver a tua doação no limite bom. Veloye da bemindat borô, e você nunca vai conseguir se conectar com esse traço de caráter do Criador do mundo. Vamos lembrar, Deus, ele só doa, ele só faz sem receber nada em troca. É essa que tem que ser a nossa sheifá, o nosso desejo de chegar nesse nível, de querer fazer sem receber nada em troca. E quanto mais a gente for atrás dos desejos, mais longe eu estou ficando do que é o ideal a gente fazer para a nossa vida. Vegá Micheloi Guia, Alma Dregata Tzadik, e mesmo quem não chegou ainda nesse nível do Hafetz Haim, no nível do Rav Steinman, Zecher Tzadik Libraha, no nível do Rav Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Libraha, pessoas que realmente não dependiam mais. Óbvio que eles comiam, óbvio que eles têm que ter um lugar para dormir, óbvio que eles têm que ter alguma coisa do mundo material, mas eles não têm mais o desejo, eles não vivem por isso, eles usam o que eles precisam usar, mas eles não vivem pelo mundo material. Então, mesmo quem não está nesse nível, e acima libó, que bechalotó et choli anetilá, chayav einam chaim. Enquanto a pessoa está doente, com essa koach anetilá dentro dele, essa vontade de pegar o que é dos outros, a sua vida não é vida. Que tov lo lisbol rav muat measher yehares et kol ocher chayav. Não é melhor passar um pouquinho de fome agora do que destruir toda a alegria da tua vida? Quantos exemplos de pessoas que a gente conhece, que tem tudo, que tem cada vez mais e querem cada vez mais e nunca tão felizes, nunca tão bem. E quantas pessoas a gente conhece que tem o mínimo que elas precisam e elas estão preenchidas, elas estão felizes. Não estamos falando aqui de fazer voto de pobreza, de morar, de não ter nada. Eu já comentamos até de tem um movimento mundial chamado os minimalistas. Tem até um documentário de 2 homens que eram muito bem-sucedidos nos negócios
e eles começaram a perceber que eles não estão felizes. O que falta na vida deles? Eles decidiram virar minimalistas, viver com o mínimo possível. Veas taquela refuá, quanto mais você vai se afastando do desejo, vai ficando cada vez mais fácil, deixar, ver apelou, e aí, finalmente, a pessoa ela vai conseguir se curar. Então, Bezrat Hashem, esse é o remédio mágico. Quanto mais você sacia os teus desejos, mais fome teus desejos vão ter. Quando você deixa o teu desejo passar fome, ele vai começar a te deixar em paz, ele vai parar de te incomodar tanto, e aí você vai ser um Sameach Bechelko, a pessoa que, Baruch Hashem, ela está feliz com o que ela tem na vida, não só que ela tá bom, eu não preciso mais que isso, não, ela está feliz, ela está Sameach Bechelko, é isso que ela precisa para a vida, ela não vai passar a vida correndo atrás de mais uma aquisição, de mais um prazer, ela está feliz com o que ela tem na vida. Essa é a cura verdadeira da Koach HaNetilá. E a aula que vem, Bezrat Hashem, a gente continua. Shavua Tov.